A escolha do meu boné para gravar o vídeo de hoje não é nada à toa. Cada dia mais eu me sinto sem tempo para as coisas que a diretoria do Corinthians vem fazendo com o clube. E a novidade de hoje foi a notícia do Globoesporte.com, que falou que possivelmente o Corinthians deixou de pagar impostos relativos ao imposto de renda e ao FGTS, sigla para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas o que isso quer dizer e o que isso pode implicar? Você acompanha no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria de te pedir encarecidamente para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com seus amigos, cara. Isso ajuda demais a gente a crescer e atingir novos corintianos para falar sobre isso, beleza? Bom, que o Corinthians está imerso em uma crise complicada, você já deve saber faz tempo, né? Saiu na última semana os balancetes do clube extraoficiais, porque o clube ainda não divulgou no portal da transparência, porque o conselho não aprovou os valores, mas o Corinthians teria fechado o ano de 2019 com um déficit de 177 milhões de reais. E se você não está muito ligado em finanças, a gente tem superávit e déficit. Superávit é quando a receita, a arrecadação, supera os gastos. Déficit é quando você gasta mais do que recebe. Bem simples. E sobre isso eu estou fazendo uma série na Central do Timão. Eu estou trazendo vários posts para te ajudar a entender um pouco mais sobre finanças. Principalmente as finanças do Corinthians. Vai estar aqui o card do primeiro episódio da série, que são receitas versus despesas. Eu também vou deixar o link na descrição e você vai lá para entender um pouquinho mais sobre esse balanço. Mas parte dos problemas do Corinthians, segundo o Globo Esporte, estaria na falta de pagamento do FGTS e do imposto de renda. Bom, imposto de renda, para você que é mais novinho e não sabe, é tudo que você recebe e gasta, basicamente você tem que declarar. Acima de um certo valor, se eu não me engano é 30 mil reais por mês, você tem que declarar esse imposto de renda, 30 mil reais por mês de recebimentos, né? Quem recebe durante um ano, seja pelas diversas fontes de renda, 30 mil reais, mais ou menos ali, precisa declarar o que fez, de onde que veio, lá esse dinheiro. E você paga uma porcentagem por essa declaração. Os economistas que me corrijam nos comentários se eu estiver errado, mas basicamente, como ele diz, imposto de renda é sobre a renda. Então, em tese, quem ganha mais tem a mesma porcentagem, mas dá mais dinheiro. Então, em tese, um clube, por exemplo, que recebe seus 400, 500 milhões de reais por mês, por ano, a fatia dele corresponde a um número bem maior do que uma pessoa que ganha 50 mil reais, certo? Enfim, o Corinthians, segundo o Globo Esporte, nada confirmado, o Corinthians não vem pagando esse valor, certo? Outra questão é o FGTS. Eu já falei no próprio vídeo do Corinthians, que eu explico um pouco mais sobre as finanças do Timão, que o Corinthians, por mais que ele seja uma associação sem fins lucrativos, ele funciona como uma empresa nos pagamentos e recebimentos. Logo, ele tem contratos de CLT. E a CLT, ela presume que o trabalhador devidamente registrado, de acordo com as leis trabalhistas, ele tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Isso dá mais ou menos um salário a cada ano. A empresa recolhe esse valor e deposita no FGTS, no Fundo de Garantia, que fica na Caixa Econômica Federal. O objetivo dessa grana é que a pessoa, quando for demitida, porque você não pega o dinheiro quando você se demite, mas o objetivo é quando a pessoa for demitida, ela não ficar totalmente desamparada. Que ela tem um dinheirinho ali guardado na caixa e ela pode retirar, por exemplo, se ela trabalhou 10 anos com salário de 2 mil reais por mês. Provavelmente, quando ela sair, ela tem ali uns 18, 15 a 20 mil reais. Isso já pode ajudar se ela for demitida. Se eu não me engano, se ela for demitida, ela recebe 40% do valor. Então ela não vai estar totalmente desamparada. Ela vai ter um dinheiro para ajudar ela a se restabelecer no mercado, certo? Então, enfim, o clube repassa esse valor para a Caixa, pega e paga para a Caixa. E a questão que o Globo Esporte levantou é que o Corinthians vem recolhendo esse dinheiro, ou seja, vem pegando um montante, mas não vem depositando na Caixa, porque é obrigação do empregador fazer isso. Mas segundo o Globo Esporte, sempre deixando claro, o Corinthians não tem feito isso. A última vez que o Corinthians depositou o valor do FGTS foi em fevereiro de 2019,
que foi o valor correspondente aos meses de novembro e outubro e novembro, se eu não me engano. A matéria do Globo Esporte ainda cita que teria virado praxe no time do Corinthians não depositar o valor do fundo de garantia. E como que isso não deu tanto problema ainda? Bom, quando a pessoa era demitida, o funcionário era demitido, o clube ia lá, pagava e aí estava tudo certo, a pessoa recebia. Isso é uma prática muito comum, inclusive, nos lugares que atrasam esse tipo de pagamento. Porque se o funcionário é demitido e não tem aquele dinheiro do fundo de garantia porque a empresa não depositou, dá um chabu trabalhista danado. Mas, quando a empresa é esperta e ela vai deposita logo que vai demitir a pessoa, dá menos problema, certo? Porém, de todo jeito, isso é uma irresponsabilidade administrativa muito grande. Por quê? Vai dizer, Gabriel, nenhuma empresa faz isso. Ai, Gabriel, nenhum lugar do mundo tem esse tipo de conduta. Gente, eu não sou iludido. E também não quero pagar de moralista aqui, tá? Mas eu sei que as empresas fazem isso. Eu sei que é uma conduta muito comum, mais comum do que eu gostaria, mais comum do que você imagina. Porém, quando isso vem do Corinthians, uma associação que deve respeito à sua comunidade que ele é inserido, parece, na minha visão, que as coisas ficam muito mais graves. Ainda mais que isso só vai dar mídia ruim para o clube. Talvez se é uma empresa menor que faça isso, não vai sair no jornal. Por que é uma distribuidora de bebidas da sua cidade, por mais que ela seja de média para grande, por que ela vai aparecer notícia dela se ela não paga o FGTS? Não tem porquê, não tem interesse público nisso. Mas quando é o Corinthians, um clube tão grande, que tá cheio de gente que ama, mas que tá mais cheio ainda de gente que odeia, as coisas repercutem muito, mas muito mais. Isso acaba diminuindo muito a credibilidade do time. Nos últimos tempos, a gente está vendo só uma enxurrada de notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Só problemas financeiros que estão transformando o Corinthians só em um clube devedor. É marmita, é conta de luz, agora é FGTS. Fora que, segundo os advogados consultados pelo Globo Esporte, isso pode resultar em punições para o time. Inclusive, pode ter processo de jogador que caso ele peça multa, pode trazer mais gastos jurídicos ainda para o Corinthians. Então, fica muito feio e fica totalmente contra a credibilidade do time passar por esse tipo de situação. Porque nos últimos tempos, o Corinthians está aparecendo mais na mídia, notícias problemáticas de finanças, notícias políticas, do que esportivas. É claro, ano passado a gente teve bons resultados, classificou para Libertadores, foi campeão paulista, chegou na semifinal da Sul-Americana. Se isso tudo tivesse um trabalho de recuperação ou um trabalho financeiro mais saudável, talvez a torcida estaria muito mais calma do que ela está. Porém, o que assusta o corintiano hoje é que o time está se afundando em um barco furado. E a gente ficou durante muito tempo falando que clube de futebol não decreta falência, tal. De fato, para um clube de futebol falir é muito mais difícil do que para uma empresa. Porém, o Cruzeiro já deu exemplo que, por mais que o clube não decrete falência judicialmente, a falência dentro de campo, a falência competitiva, ela vai acontecer em algum momento. Se na década de 60, 70, 80 os clubes sobreviviam com mais dívidas, o que tem mostrado atualmente é que clube endividado no século XXI não sobrevive esportivamente do mesmo jeito. E o Cruzeiro só não está passando mais vergonha, escancarando isso na nossa cara, porque não está tendo campeonato. Porque eu tenho certeza que quando começar a Série B, o time vai ralar muito para ganhar dos times menores e vai custar subir esse ano, se subir. Porque o clima virou uma bagunça, o clube virou uma bagunça, jogadores mandavam na diretoria jogar, porque como que uma diretoria que não tinha respaldo nenhum, como que uma diretoria cobrava jogadores se ela estava nas páginas policiais por várias investigações? E o Corinthians está indo por esse mesmo caminho. Como que o Andrés chegou hoje para cobrar seriedade do jogador se a própria diretoria não apresenta a mesma seriedade? Como pedir raça e determinação com o escudo do time se a diretoria não tem raça e determinação na hora de exercer as contas, na hora de administrar o nome do time, que é a responsabilidade dela? Quando o Andrés fala
que se eu tivesse dinheiro na praça, crédito na praça também pediria dinheiro emprestado, ele tá zombando com a nossa cara. Ele tá pegando a cara do corintiano e tá pisando em cima. Porque se o Corinthians tá numa situação financeira difícil, a culpa é daqueles que lá estão. A culpa não é da gente que paga camisa, a gente que paga estádio, a gente que paga fiel torcedor. A culpa é de quem está lá e não teve capacidade suficiente para fazer o Corinthians render melhor. Aí vem o senhor Wilson, vem o senhor Duílio e dá umas entrevistas horríveis. Umas entrevistas, se você pegar as entrevistas da diretoria do Corinthians, não dá para tirar nada de proveitoso. São sempre as mesmas frases feitas. De, agora a gente tem que esperar o que vai acontecer do corona. Não pode falar essa palavra aqui. Agora a gente vai esperar o que vai acontecer dessa pandemia. Estamos sem dinheiro. Problema financeiro. Mas o clube não se movimenta em nada. A gente viu várias indústrias, por exemplo, a indústria da música achou nas lives uma maneira de ganhar dinheiro. As próprias indústrias de propaganda, as cervejarias achou nessas mesmas lives. E o futebol, ele é extremamente conservador. O futebol não faz nada que pode trazer mais renda, não faz nada que pode trazer mais visibilidade, porque eles simplesmente não se importam. A única coisa que pra mim parece que eles querem fazer é entrar e jogar, porque tem-se uma ideia de que o clube vai sobreviver independente de qualquer coisa, que o clube é grande demais para passar por qualquer crise financeira. Mas não é assim. Já estava difícil a situação, agora com essa onda muito pesada que vai vir depois do Covid, vai ficar ainda pior. E como diz aqui em Minas, se o Corinthians não amarrar as carças, o caminho que ele vai seguir é se tornar um Cruzeiro. É se tornar um time rebaixado, um time sem credibilidade alguma, que vai precisar de uma pessoa mágica e salvadora que coloque dinheiro lá dentro. Mas nós, como corintianos, não queremos isso. A gente quer um clube que brigue lá em cima, mas que brigue lá em cima com as contas em dia e com o mínimo de saúde financeira. Porque eu sei que todo clube deve. Dever é normal. Mas quando essa dívida escapa tanto assim das mãos do clube e vai pro além, fica complicado pra gente. Então, corintiano, o nosso papel aqui é lutar, é brigar, é falar, é postar. Esses caras dão entrevista em TV ou canal grande porque eles sabem que lá eles vão ser protegidos. Quero ver aqui. Vem cá, Andrés. Vem cá, Wilson. Vem cá, Duílio. Dá uma entrevista aqui, vamos conversar. Eu tenho tanta coisa para perguntar, mas tanta coisa. Depois eu posso até conversar com vocês sobre isso. Mas até lá, assista os vídeos do canal, inscreva-se, dá aquela força para ajudar a gente. E continua aí unido, porque a fiel torcida é maior que qualquer diretor. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e vai Corinthians!